Sejam bem-vindos para mais um vídeo, para mais uma apresentação do livro, e hoje vamos falar do livro de René Guénon, A Crise do Mundo Moderno. Portanto, A Crise do Mundo Moderno, René Guénon, aqui na editora Vega, com a tradução de António Carlos Carvalho, portanto, livro com edição em 2018, mas que teve o seu título original em 1927. Esta obra, escrita por René Guénon, e que vamos agora ver quem foi René Guénon, considerado um grande autor do final do século XIX e princípios do século XX, talvez considerado um dos grandes intelectuais de origem francesa, não é? Mas que teve uma importância muito grande no pensamento filosófico e intelectual, como eu disse, e vamos, sem mais demoras, ver uma pequena biografia rápida do autor, antes de entrarmos, portanto, na sua grandiosa obra, A Crise do Mundo Moderno. Então, René Guénon nasceu em Blois, Loire-et-Cher, em França, em 1886 e morreu no Cairo, Egito, em 1951. Portanto, René Guénon nasce já no final, digamos assim, praticamente já quase no final do século XIX e inícios, portanto, do século XX, e vamos ver, portanto, como essa influência que René Guénon vai ter é, de facto, muito importante já na primeira década e depois no próprio século XX. Não é? Então, tido como um dos maiores intelectuais franceses do século XX, de difícil classificação, pois René Guénon vai abranger várias áreas, foi juntamente com Fritz Schuon um dos cultores, se não mesmo o principal, da chamada filosofia perene, a filosofia primeira. A sua vasta e inovadora obra que influenciou reputados escritores, como entre outros, vários deles, Misséia, Iliade, Raymond Queneau, André Breton e muitos outros, divide-se em três vertentes: exposição da metafísica tradicional, crítica ao materialismo e ao individualismo do mundo moderno e explicação do simbolismo tradicional das civilizações antigas. A sua imensa cultura abarcou o domínio de mais de uma dezena de línguas. Ele era muito versado em línguas. Portanto, entre as quais o grego, o latim, o inglês, o italiano, o alemão, o espanhol, o sânscrito, o hebraico, o árabe e chinês. Vejam bem a quantidade de línguas que, digamos assim, René Guénon metrizava, digamos assim. Embora a sua existência tenha sido marcada por alguns infortúnios, nomeadamente uma saúde débil, viveu sempre em boa harmonia do homem com a natureza e em batalha constante contra a desordem crescente do mundo moderno. Da sua ampla bibliografia, várias dezenas de livros e artigos publicados em vida e algumas recolhas póstumas. Destacam-se os seguintes estudos: Símbolos da Ciência Sagrada, Os Estados Múltiplos do Ser, Introdução Geral ao Estudo das Doutrinas Hindus, Oriente e Ocidente, O Simbolismo da Cruz, O Reino da Quantidade, que é um trabalho também muito importante, e A Crise do Mundo Moderno, O Esoterismo de Dante e, portanto, ainda outras obras, mas estas, portanto, são as mais importantes, meus amigos. E eu devo de dizer que este é um autor, portanto, nós temos aqui, se os meus amigos conseguem ver, aqui a foto de René Guénon, não é? E devo de dizer que este autor conseguiu, na sua geração,
praticamente ver a crise. Nessa altura, portanto, em 1929, quando houve a Grande Depressão, a crise económica, conseguiu ver, portanto, a crise também, digamos assim, no mundo político, não é? Que então estava a acontecer. Conseguiu ver a crise militar, os conflitos militares, e principalmente porque vivenciou a Primeira Grande Guerra. Conseguiu ver a crise moral do homem, não é? A crise espiritual da Europa, não é? Vejam bem, conseguiu também antever a crise espiritual, a descristianização da Europa. Conseguiu também antever também a crise humanitária e também a própria queda demográfica na Europa, no mundo ocidental, faltando praticamente dizer que René Guénon conseguiu ver tudo o que está hoje, tudo o que está a acontecer hoje no nosso mundo pós-moderno, não é? Já René Guénon conseguiu antever tudo isso na modernidade, faltando apenas, talvez, a crise sanitária, não é? Porque, de resto, Guénon conseguiu antever tudo. E, meus amigos, este autor consegue fazer um diagnóstico dos mais importantes. Quer ou não se quer que se, digamos assim, concorde com o pensamento de René Guénon, e há aqui muitas coisas que nós vamos ver, que se pode discordar, digamos assim, mas a grande sabedoria de René Guénon consiste em ter visto na modernidade a queda do homem, principalmente naquilo que Guénon vai chamar de a sabedoria primordial dos antigos. O que é que eu quero dizer com isso? Guénon conseguiu ver que o mundo moderno perdeu praticamente toda a sabedoria da tradição dos antigos. Mas aqui tradição, não estamos aqui Guénon não fala em tradição em termos dos costumes e dos hábitos e dos costumes, nem fala na tradição religiosa cristã. O que aqui Guénon vai defender é uma tradição primordial e espiritual que estaria nas religiões todas no início da humanidade, não é? Então aqui Guénon vai falar do hinduísmo, vai falar do budismo, do taoísmo, mas também vai falar do cristianismo, do islamismo, da tradição hebraica. Guénon, o que Guénon nos vai aqui dizer é que existia no auge da civilização, não é? Na noite dos tempos, como Guénon nos diz, uma tradição primordial, tradição essa espiritual que estava ancrado em todos os seres humanos, em toda a Terra, não é? Digamos assim. Guénon aqui nos fala no mundo inteiro, e que no mundo ocidental, a partir da modernidade, esta tradição primordial dos antigos, uma tradição espiritual das civilizações do passado, teria sido completamente aniquilada, teria desaparecido completamente, e é isso que Guénon nos diz na crise do mundo moderno. O mundo moderno sofre uma crise e chegou a um ponto crítico, uma transformação mais ou menos profunda, aqui na página 26, logo na introdução do trabalho, não é? Mas não é o fim do mundo. Atenção, não é um cataclismo, o final do mundo e o homem deixa de existir, não. Aqui Guénon nos fala no fim de um mundo. Ou seja, vamos aqui ter a introdução dos ciclos, que eu vou passar a explicar o que é que Guénon vê nos chamados ciclos das eras, não é? Então, há aqui três grandes fatores, ou praticamente três grandes dinâmicas que René Guénon vai identificar como sendo o grande problema do mundo moderno, que vai criar a crise cíclica do mundo moderno. Então temos o materialismo, o racionalismo e o individualismo. Essas três palavras, materialismo, racionalismo e individualismo, que vai criar o mundo moderno. Do individualismo segue o relativismo, que vai criar a pós-modernidade, mas aí Guénon não se aprofundou tanto, não é? Guénon não aprofundou, porque Guénon, como nós vamos ver,
não viveu tempo suficiente para ver nascer a pós-modernidade. Portanto, mas Guénon vai já identificar os traços, como eu disse, principais na sua obra do materialismo, o racionalismo e o individualismo, que vão ser, digamos assim, os traços principais da modernidade, daquilo que Guénon nos vai falar como a crise da modernidade. Então, esta civilização não ocupa lugar privilegiado na história do mundo, que ela pode ter a mesma sorte que tantas outras já desaparecidas em épocas mais ou menos longínquas tiveram, aqui na página 27. Portanto, perante a confusão que reina atualmente na linguagem, vejam bem como Guénon conseguiu antever tudo o que hoje está a acontecer, não é? No nosso mundo pós-moderno, não é? Então, vivemos hoje uma nova Torre de Babel. Guénon insiste na necessidade de regressar à etimologia dos termos, ao significado próprio das palavras. Portanto, porque assistimos a uma falsificação da linguagem através do emprego abusivo de certas palavras desviadas do seu verdadeiro significado, imposto pelo uso abusivo dos meios de comunicação, meus amigos. Este trabalho foi escrito em 1927 e Guénon já conseguia ver qual era o rumo que a humanidade iria tomar. E se Guénon vivesse hoje em 2024, o que é que ele diria dessa linguagem neutra, dessa destruição dos valores, dessa confusão de géneros, da destruição, digamos assim, dos alicerces da civilização, dos papéis principais, homem e mulher, não é? Da destruição dos alicerces morais da civilização, de todo esse wokismo, digamos assim. O que diria René Guénon, não é? Então, Guénon só se preocupava com a verdade e, por isso, só podia ramar contra a maré do seu tempo, já no seu tempo, final do século XIX, princípio do século XX. E que também é a nossa época, página 29. Há uma certa percepção do fim de uma era, vejam bem. Em René Guénon há uma certa percepção do fim de uma era, página 29. E, meus amigos, como eu disse, pode-se não concordar com tudo. Guénon fazia parte de uma família sufi, não é? Era uma família esotérica dentro do islamismo sufi. Haveria aqui muito para dizer e vou falar bastante sobre isso. E muitas vezes, portanto, a minha posição pode não coincidir com a posição em termos, digamos assim, em termos de verdade absoluta espiritual, não é? Digamos assim, ou em termos apologética. Mas, meus amigos, há aqui uma base comum com os cristãos. Pode-se dizer que René Guénon tem aqui uma base com todos aqueles, e não só cristãos, atenção, todos aqueles que mantêm uma certa visão tradicional do mundo. Que é isso que eu quero realçar. Este ponto é fulcral, meus amigos. Essa visão tradicional do mundo está a ser completamente desconstruída. E o ponto em comum, e eu tenho que me ater a isso, o ponto em comum entre René Guénon e, por exemplo, nós, os conservadores, aqui neste canal, é que nós podemos dizer que Guénon conseguiu fazer, digamos assim, um diagnóstico correto da civilização. O rumo em que a civilização, ou seja, dando um exemplo, um paciente, um doente, é um médico que vai fazer uma primeira abordagem ao doente e vai dizer: você se continuar assim daqui 10 anos, você vai estar muito doente, às portas da morte. Não é? E depois, 10 anos depois, acontece mesmo isso, não é? Este doente está praticamente no hospital, já quase em fase terminal, e aparece outro médico que vai dizer: sim, você realmente vai fazer o diagnóstico, o estudo do doente, e vai dizer sim, e parece que houve um médico há 10 anos atrás que já o tinha alertado que se você continuasse nesta direção, você iria acabar aqui. E é exatamente isso que René Guénon nos mostra, meus amigos. René Guénon, que, portanto, nasce em
em 1886, não é? E morre em 1951, portanto, morre 2 anos praticamente. Não, praticamente morre 6 ou 7 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Guénon conseguiu, portanto, Guénon viveu praticamente naquilo que nós chamamos a modernidade, não é? Já na fase tardia da modernidade, mas conseguiu antever, conseguiu fazer o diagnóstico da pós-modernidade, meus amigos. Esta é, de facto, algo que nós temos que deixar aqui bem explícito, porque poucos são aqueles que conseguem fazer isso, não é? Conseguem ter uma visão muito antes do seu próprio tempo, não é? Do próprio tempo, digamos assim, não é? Então, aqui na página 30, Guénon nos diz que parece-nos que aproximamos do fim do mundo. Ou seja, do fim de uma época ou de um ciclo histórico que pode, além disso, estar em correspondência com um ciclo cósmico. Aqui uma certa influência hinduística, digamos assim, da religião hindu, sobre os ciclos cósmicos, que já vamos ver o que é. Portanto, onde houve já no passado acontecimentos desse tipo, semelhantes. E sem dúvida haverá outros no futuro. Portanto, página 30. Portanto, aqui já não vou seguir, já não sigo esses ensinamentos, não é, da religião hindu, não é, do hinduísmo, mas há aqui também uma grande fonte de sabedoria que é preciso aqui reter. Então, entramos no primeiro capítulo do livro, a Idade Sombria. Portanto, agora nós vamos fazer a análise do trabalho. Portanto, a Idade Sombria. O fim de um ciclo. O que é o fim de um ciclo? Portanto, na visão de René Guénon. O fim de um ciclo corresponde à perda de algo, de qualquer coisa que se perdeu e que aqueles que aspiram ao verdadeiro conhecimento devem tentar encontrar. Portanto, Guénon vai querer restaurar, digamos assim, uma sabedoria do passado. É isso que eu quero que vocês entendam aqui nesta análise do trabalho, a crise do mundo moderno. Portanto, há uma certa busca em restaurar, em novamente encontrar uma certa tradição espiritual superior, não é? Das civilizações do passado. Civilizações essas na Babilónia, na Assíria, portanto, na Pérsia, na própria Grécia Antiga. Embora a partir da Grécia Antiga, como vamos ver, começa já um grande problema para Guénon, depois vamos ver, mas todas essas civilizações, a civilização egípcia, a civilização hinduística, não é? Todas essas grandes religiões dessa era, o zoroastrismo, o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, todas essas, os hebreus, não é? As próprias religiões egípcias, não é? Tudo isso, e aqui vemos uma grande influência maçónica também, não é? Pseudo-maçónica, que vamos ver, porque René Guénon tem um grande diferencial em relação às lojas maçónicas, embora tenha pertencido a uma certa pseudo-maçonaria, que já vamos ver qual é, não é? Mas há aqui, de facto, uma certa influência das tradições do passado, não é? As tradições espirituais e esotéricas do passado. E o que é que Guénon nos diz em relação a estes ciclos? Portanto, o desenvolvimento cíclico que se deve fazer cumprir num sentido descendente. Portanto, há aqui um sentido descendente indo do superior para o inferior. Meus amigos, esta visão deita por terra completamente a ideia do progresso. Aquilo que na ideologia do progressismo se chama a evolução em ascendente, não é? Portanto, Guénon vai nos explicar que a renovação, que são 4 ciclos, que eu já vou explicar mais para a frente, há uma descendência, portanto, é em sentido descendente, indo do ciclo superior até ao último, o Kali, que já vamos ver qual é, ciclo inferior. Portanto, o desenvolvimento cíclico se deve fazer cumprir num sentido descendente, indo do superior para o inferior, o que, como se denota, é a própria negação da ideia do progresso, como eu disse. Mas temos outro sentido cíclico, ascendente, em contra-reação, que deve acontecer para repetir o equilíbrio. Portanto, aqui na página 34 e 35. Então, temos aqui uma fase centrífuga,
que se afasta do centro, do seu início, numa civilização. E depois temos uma fase centrípeta, que se aproxima do centro, do seu início, numa civilização. Portanto, há um retorno dessa descendência para o princípio de uma nova era, de um novo ciclo. Portanto, vamos entender esta influência da religião hindu, não é? Do hinduísmo. Vamos aqui perceber como é que funcionam estes ciclos. Então, em certos momentos críticos, a tendência descendente parece estar no ponto de se tornar definitiva, na marcha do mundo. Mas uma ação especial intervém para reforçar a tendência contrária, de modo a restabelecer um certo equilíbrio na marcha do mundo. Portanto, aqui na página 35. É interessante porque nós aqui vemos, embora Guénon não tenha tido essa influência, ou pelo menos os pesquisadores e científicos não falam disso, mas há uma certa paciência, digamos assim, com a dialética hegeliana, não é? A tese, a antítese e a síntese, não é? Uma marcha do mundo pelo espírito, não é? Só que aqui é diferente. Aqui Guénon nos fala em 4 fases que vão do superior ao inferior, enquanto que a dialética hegeliana fala apenas em 2 contrários, 2 fases contrárias e depois uma síntese desses 2 contrários, o que é diferente. Mas vemos aqui a importância do estudo na história, ou seja, no espaço e no tempo, como Guénon consegue fazer, portanto, consegue aqui nos falar numa, digamos assim, numa dinâmica de eventos que vão acontecendo e que depois vão novamente se repetir, que é isso que é importante nós percebemos nos ciclos. Então, vamos lá ver o que é que são esses ciclos. René Guénon nos fala no Kali Yuga. Portanto, Kali Yuga é o último ciclo. Então temos aqui 4 ciclos, eu vou tentar explicar. 4 ciclos. O primeiro, que é o maior, outro um pouco mais pequeno, depois outro ainda mais pequeno e por fim o Kali Yuga, que é o mais pequenino. Se nós fizermos isso em porcentagens, podemos falar, por exemplo, podemos falar em, portanto são 4, podemos falar em 4, 3, portanto 4, 3, 2, 1. Portanto podemos falar aqui portanto, no primeiro ciclo, praticamente, que abrange a maior parte, portanto, abrange a maior parte do tempo. Depois, o segundo ciclo, um pouco mais, talvez metade desse ciclo. Depois, o terceiro ciclo, que é um quarto, ou seja, metade desse ciclo. E, por fim, o Kali Yuga, que é o mais pequenito, que é onde nós nos encontramos, que é exatamente isso que René Guénon nos diz. Portanto, a referência ao Kali Yuga, período que aparece nas escrituras hindus, a última das 4 etapas que o mundo atravessa, página 37. Então, as 4 eras na espiritualidade hindu, os chamados yugas, são nomes da religião hindu, portanto, não interessa aqui muito, mas é só para nós termos aqui uma noção. Portanto, eu vou fazer a conversão com as nossas eras. Então, a Idade de Ouro, a primeira grande Idade de Ouro, que René Guénon chama a Idade da Humanidade, a Idade de Ouro, onde havia ainda essa tradição primordial, essa tradição espiritual das civilizações antigas, em que temos o Sati Yuga, a segunda idade, já passamos para uma idade de prata, portanto, há uma descendência, portanto, a civilização cai, em que temos então a Treta Yuga. Depois a terceira, em que temos a idade de bronze, aí já temos uma queda muito grande dessa tradição primordial espiritual, em que temos o Dwapara Yuga, e depois, portanto, a última, a quarta, a idade de ferro, em que René Guénon nos fala do Kali Yuga, em que se encontra a modernidade, não é? Então, que é a última fase em que nós nos encontramos. E porquê que Guénon fala disto? Porque Guénon nos explica que há uma descendência da primeira era, não é? A Idade de Ouro, para a Idade do Ferro. Mas depois há uns acontecimentos, não é? Que se pode, de certa forma, fazer referência aos acontecimentos apocalípticos, que para René Guénon, muito bem,
nos explica que quer dizer revelação, não é? O Apocalipse. E que René Guénon nos explica que depois vai haver o que vai acontecer, em que novamente vamos ter uma civilização ascendente, não é? Que vai começar, portanto, outra vez na Idade de Ouro. Atenção, isto aqui, meus amigos, é o pensamento de René Guénon. Não é o meu pensamento. Eu, como cristão, tenho outra visão das coisas, não é? A minha escatologia é baseada nas escrituras bíblicas e, portanto, é outra coisa. Não tem a ver com isto. Mas isto aqui tem fundamentos interessantes, meus amigos. Porque Guénon consegue explicar, digamos assim, o abaixamento da nossa civilização, em termos espirituais, com base nas escrituras hindus. Portanto, isso é muito importante. E com base também numa certa intelectualidade que nós vamos ver e que tem várias, digamos assim, que tem várias referências, digamos assim, que nós vamos agora ver. Então, o Kali Yuga é a última era, o último ciclo de crise do mundo moderno, antes de haver uma nova renovação, como eu disse, uma nova idade do ouro, o Satya Yuga. Portanto, o espírito especificamente moderno nada mais é, como demonstramos adiante, do que o espírito antitradicional. E é nesta expressão, nesta frase, que eu quero aqui realçar o meu ponto comum, portanto, na análise deste trabalho, o meu ponto comum com o trabalho de René Guénon. Eu vou repetir. O espírito especificamente moderno nada mais é, como demonstramos adiante, do que o espírito antitradicional. E eu agora vou fazer uma pergunta aos meus amigos. O que é que nós vivemos hoje no mundo, neste mundo pós-moderno? Principalmente aqui no mundo ocidental. Não, justamente, não no mundo que não é ocidental, não é? Mas vamos focar-nos aqui no mundo ocidental. O que é que nós estamos a presenciar? Justamente este espírito antitradicional. Igrejas que estão a arder em França e em várias partes da Europa. A guerra completa à família tradicional. A guerra completa ao sistema que vigorou praticamente até hoje, não é? Que são os Estados-nações. A organização política do Estado-nação. A destruição, a desconstrução do Estado-nação. A desconstrução dos valores espirituais cristãos. De que René Guénon nos vai falar que foram muito importantes na Idade Média, que René Guénon via a Idade Média como algo de positivo, de luminoso, e não algo negativo, das trevas, como muitas vezes é um período obscuro, não é? Como os professores de história muitas vezes dizem, não é? Que é uma falácia completa, não é? A Idade Média, para mim, foi uma idade de ouro, principalmente em termos espirituais, mas isso é muito complicado de explicar. Isso é um mundo, como diz René Guénon, que está completamente a perder os seus traços tradicionais. Então podemos dizer que um tradicionalista, que é diferente de um conservador, atenção, um tradicionalista pode aqui ver muita coisa útil, digamos assim, na visão de René Guénon. Ou seja, alguém que se diz tradicionalista, defensor das tradições, vai encontrar em René Guénon muitos pontos comuns. Por exemplo, monárquico. Alguém que se revê em certos valores heróicos de grandeza, de honra e de grandeza da Idade Média, não é? Certos valores perdidos, cavalheirescos da Idade Média, vai aqui encontrar muitos pontos comuns com a obra de René Guénon. Então, este espírito antitradicional é exatamente isso que nós vemos hoje no mundo, no nosso mundo, que já é uma emanescência do mundo moderno. Ou seja, a pós-modernidade, como muita gente diz, não é antimodernidade, atenção. Isto é outro erro que eu vejo aqui muitas vezes, apenas uma parte. A pós-modernidade, alguns autores em filosofia nos dizem que a rejeição da modernidade. Não é, meus amigos, não é. É uma extensão, ou seja, é uma radicalização da modernidade. Assim como o wokismo é uma radicalização da French Touch, mas não é a French Touch. A French Theory que origina alguns pensamentos que depois vão dar mais tarde, vão criar mais tarde os intelectuais nos Estados Unidos, nas universidades americanas, que vão criar o wokismo. Portanto, vão buscar muita coisa, mas atenção, não é a mesma coisa. Não vou agora aqui analisar isso, está muito bem analisado no livro de Jean-François Bernstein, não é? A religião woke, não vou aqui agora perder tempo com isso, e vou fazer outro vídeo sobre também o racismo anti-woke, de Werther, vamos ver isso no próximo vídeo,
num dos próximos vídeos, mas, meus amigos, há aqui uma extensão da pós-modernidade que vem da modernidade. E é exatamente a profecia de René Guénon, que nos fala muito bem disso, deste espírito antitradicional. Tanto na pós-modernidade como na modernidade, há uma rejeição completa da tradição. Nós, na modernidade, tivemos uma reação com o romantismo, antes de haver o realismo, não é? Depois, digamos assim, do racionalismo. Porque aqui René Guénon nos fala principalmente de Descartes, que marca o compasso, digamos assim, marca o início desta modernidade, e por isso é que temos digamos assim, os três grandes traços, não é? O materialismo, portanto, o materialismo, o individualismo, o materialismo, o racionalismo e o individualismo, que são as três bases da modernidade. Ou seja, essas três bases formam o que René Guénon nos fala do antitradicionalismo. É o antitradicionalismo que é a base da modernidade e que vai potenciar mais tarde, não é? A partir dos anos 60 e 70 do século XX, a pós-modernidade. Mas eu não me quero aqui ater à pós-modernidade, porque René Guénon não viveu nessa época, ele não analisou isto. Vamos ater-nos aqui à modernidade, que é, digamos assim, o início da crise, não é? Da crise de que nos fala René Guénon. Então, o que é preciso, nos diz Guénon? Readaptação à tradição, que ocorreu no século VI a.C., página 37. Aqui é uma análise muito, muito aprofundada e muito, muito interessante de René Guénon, e é por isso que eu digo, meus amigos, estudem os autores. Há muitos autores que tiveram para mim ideias mágicas, digamos assim, dentro do pensamento, porque conseguiram ver coisas que muitos outros não conseguiram ver. Então, o que é que nos fala Guénon? A tradição da sabedoria na China, o taoísmo e o confucionismo. E ainda hoje, retirando a parte comunista do governo chinês, não é? Fazendo a análise da China nos seus termos, no espaço e no tempo, os termos históricos, e vemos tradições como o confucionismo. E, meus amigos, quem estuda o confucionismo, como eu já estudei, consegue ver ali algo de majestuoso. É a palavra que eu vou empregar aqui. Muito, muito semelhante ao cristianismo. Muito semelhante, portanto, à palavra de Cristo. O confucionismo, que não chega à parte espiritual da salvação, fazendo aqui uma analogia, mas que está muito perto, digamos assim, está muito, muito perto da sabedoria evangélica. O confucionismo, que conseguiu. Os chineses são muito educados, ou pelo menos eram até chegar portanto, aos anos 40 e tais do século XX, não é? Antes da implementação do comunismo, não é? A civilização chinesa era uma civilização muito educada, que reverenciava, não é? Eles, por isso é que eles têm aquelas coisas em relação ao... eles tratam de uma forma o seu semelhante, uma visita na casa por essas eras, não é? Na casa de um habitante da China, era uma coisa de se tirar o chapéu, era uma coisa mesmo, era uma eu não sei qual a palavra aqui que eu posso aqui dar aos meus amigos, mas era uma disciplina educativa muito elevada, tanto no confucionismo como também na parte espiritual, o taoísmo também, não é? Portanto, na Pérsia, com o mazdaísmo e o zoroastroísmo, também havia aqui indícios espirituais muito elevados. Na Índia, com o budismo e depois com o hinduísmo e com o budismo também, atenção, embora essas religiões, é claro que como cristão não vou defender as partes, digamos assim, as partes espirituais, não é? Digamos assim, as partes doutrinais, mas há nestas visões algo de tradicionalismo, que é isso que eu quero. Onde eu quero que os meus amigos cheguem é a parte tradicional que Guénon vai buscar e defende, não é? Depois na Judeia, com o judaísmo, e depois no cristianismo. E aqui, o que é que René Guénon fala do cristianismo? Fala na época toda portanto, pós-discípulos, não é? Pós a primeira era cristã,
prefazendo a era toda da Idade Média, em que René Guénon nos fala do tradicionalismo cristão, muito bem ancrado na Igreja Católica. E eu aqui concordo plenamente a 100% com René Guénon, não é? Como estudioso da história da Igreja cristã, não é? Embora a minha discordância dá-se mais para a frente quando René Guénon fala do protestantismo. Eu aqui tenho, como é sabido, não é? Uma diferença muito grande, mas é normal porque René Guénon pertence àqueles autores franceses da escola do início do século XX, não é? Pós portanto, o final do século XIX, que era uma escola nessa altura que tivemos autores como Charles Maurras, tivemos autores como grandes autores que apareceram, Barrès também, muitos autores que nessa altura apareceram dessa escola, digamos assim, que era uma escola muito ancrado também, e também antes, não é, nos contra-revolucionários, mas não vou até lá, que eram autores nacionalistas, mas atenção, porque René Guénon também vai fazer uma crítica ao nacionalismo, que já vamos falar sobre isso. Então, o começo da era clássica, na Grécia Antiga, e da filosofia, corresponde à ruptura com a tradição. E aqui está o amago deste trabalho, A Crise do Mundo Moderno, que mais uma vez eu mostro. E, meus amigos, leiam este trabalho. Leiam, seja qual for a vossa visão, meus amigos, leiam este trabalho. E eu aqui, porque é que eu vou realçar isto aqui, até pus aqui um asterisco para realçar aqui esta parte, porque o começo da era clássica, na Grécia Antiga, quando se dá a ruptura com a tradição. Porquê? Porque o homem da Grécia Antiga vai questionar a sua existência e vai questionar todo o passado, todo o legado do passado. Exatamente o mesmo que René Descartes faz, portanto, no século XVII em França, quando começa a era do racionalismo. Não é? Então, aqui na Grécia Antiga, com a valorização do homem, que é aquilo que René Guénon nos fala, do homem humano, ou seja, do humanismo, o humanismo torna-se transcendente. O humano torna-se transcendente, vai de baixo para cima em vez de vir de cima para baixo. Porque antes tínhamos as tradições heroicas dos deuses, chamados deuses, portanto, no politeísmo, não é? E também no monoteísmo hebraico ou cristão, mas mais hebraico neste caso, estamos a falar das antigas civilizações. Então, temos aqui a rejeição do monoteísmo das civilizações antigas e a rejeição das religiões, do politeísmo, das religiões antigas, que eram várias, como eu disse, o zoroastrismo, o mitraísmo, o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, até o confucionismo. Tudo isso é rejeitado e começa-se com o homem. A partir de agora, pela civilização clássica da Grécia Antiga, o homem é a medida de todas as coisas. E é aqui que começa o problema. Porque todo o nosso ensino histórico do mundo ocidental parte da premissa, e desculpem eu estar-me a ter aqui a isto, parte da premissa de que, e há livros que falam sobre isso, a história começa na Grécia Antiga. A história da civilização ocidental começa na Grécia Antiga. Não, meus amigos, não. Há 3 grandes pilares, Roma, Atenas e Jerusalém, e todos eles têm que estar relacionados uns com os outros. E o cristianismo vai tomar o advento, digamos assim, no pilar grego-romano, que é isso também que, muitas vezes, os autores que defendem a secularização e a humanização do mundo, não é? E foram esses autores que prevaleceram na história da marcha do Ocidente, e é essa grande crítica que René Guénon nos fala do ciclo descendente, do ciclo que chega à crise, o Kali Yuga, não é? O último ciclo que eu falei, que é o último ciclo, portanto, que vai ser o ciclo em que vai haver um cataclismo espiritual, não é? Que depois vai recomeçar novamente um ciclo de ouro, que é aqui que eu não concordo com o autor, não é? Mas isto, estamos aqui a fazer análise do trabalho. Então, o começo da era clássica Grécia Antiga e da filosofia corresponde à ruptura com a tradição das eras passadas. É o que Guénon chama o ponto de inflexão. Estão a perceber, meus amigos? O começo da modernidade dá-se em 3 grandes fases. A Grécia Antiga, o Renascimento, com o humanismo, e depois com a modernidade, com René Descartes, que inaugura a modernidade. Então eu vou repetir. Dá-se na Grécia Antiga, não é? Com a filosofia clássica, que vai rejeitar a tradição.
Depois, com o cristianismo, vai novamente buscar a tradição primordial, de que nos fala René Guénon, com toda a Idade Média. Depois há outro ponto de inflexão, o Renascimento, com a exaltação do homem, o humanismo, não é? Que vai buscar novamente as raízes clássicas gregas, e depois novamente há, com René Descartes, a inauguração, depois a destruição do que resta dos alicerces da tradição, que foi muito bem visto pelos contra-revolucionários antes, e depois os poetas da Revolução Francesa, em 1789, não é? Com René Descartes, primeiro no século XVII, 1600 e picos, e também na questão dos antigos e dos modernos. Não vou entrar agora aqui nesta questão, senão vou complexificar o vídeo, e eu não quero. Portanto, depois há uma redestruturação, digamos assim, com René Descartes. 3 fases: Grécia Antiga, Renascimento e René Descartes, modernidade. Que é exatamente o diagnóstico que faz René Guénon. E eu tenho que tirar o chapéu a este autor, meus amigos, que embora seja um autor sufi dentro da tradição islâmica, tem aqui uma visão, porque depois o percurso de René Guénon também foi variado, começa com uma pseudo-maçonaria, já vamos ver, e depois vai parar a uma tarica sufi, não é? Em que vai. Mas todo esse percurso é um percurso muito interessante. Então, vamos passar isso, que é um ponto importante aqui. Portanto, a página 40, foi assim que nasceu entre nós, que podemos chamar a filosofia profana. Aqui é a influência maçónica, não é? Ou seja, uma pertença à sabedoria puramente humana, de ordem simplesmente racional, tomando o lugar da verdadeira sabedoria tradicional, não humana e suprarracional. E é aqui a diferença de Renan em relação aos seus contemporâneos maçónicos. Por isso é que vai haver uma cisão entre Renan e os maçónicos. Porquê? Porque os maçónicos vão pregar a modernidade e vão dar ênfase ao progresso. Vão rejeitar tudo o que é tradição. Embora vão buscar muita coisa ao mitraísmo, a Ísiris, à religião egípcia, coisas mesmo, ao zoroastruísmo, vão buscar muita coisa, as religiões místicas antigas, não é? Nós sabemos muito bem, não é? Portanto, e tanto o rito escocês como o rito maçónico continental vão buscar essas na maçonaria especulativa, não é? A operativa e a especulativa, não vou agora entrar nesses detalhes, nunca mais temos aqui. O que eu quero dizer é que Guénon vai cortar com eles por causa dessa tradição primordial das religiões antigas. Que Guénon vai dizer, não, vocês vão defender o racionalismo que está na base da construção maçónica, que Renan vai rejeitar. Então, tensão entre o conhecimento profano, esotérico, que está fora, independente da experiência, e o pensamento aqui é exotérico, que está fora, independente da experiência, e o pensamento esotérico, que é diferente, que está dentro, oculto, entendido somente pelos iniciados e da sua experiência espiritual. Página 41, muito importante aqui, porque esse relacionamento entre o esotérico e entre o exotérico e o esotérico vai aqui ter um ponto culminante no pensamento de René Guénon. E isto vai ser também a sua grande divergência com os ciclos maçónicos, depois com as lojas azuis e por aí fora, os ciclos maçónicos e Guénon, que vinha de uma pseudo-maçonaria, uma maçonaria diferente, martinista, digamos assim, se vai, portanto, colocar cada vez mais junto ao sufismo, junto à tradição islâmica que vamos ver no percurso de René Guénon. Então, a atitude racionalista dos clássicos e dos modernos é expressamente tudo o que nega a ordem suprarracional, espiritual, que é a ordem tradicional, primordial, a ordem tradicional primordial de que nos fala René Guénon. E é muito interessante, como eu disse, o cristianismo e a Idade Média, pouco compreendida pelos modernos, completamente incompreendida pelos pós-modernos, completamente rejeitada por essa extrema-esquerda, não é? Veio restabelecer um certo equilíbrio com os ciclos descendentes da civilização, página 42. Ou seja, o que Guénon aqui nos diz, René Guénon nos diz, é que até chegar à Idade Média, um pouco antes da Idade Média, com a Era Clássica, houve um Kali Yuga. E depois, novamente, há um Sati Yuga, não é? A Idade de Ouro, com a Idade Média. Ou seja, podemos dizer que para René Guénon a Idade Média foi uma época de ouro, ao contrário de tudo aquilo que os professores nos dizem.
portanto, professores académicos, não é? Que passam a vida a denegrir a Idade Média, que teve eras completamente fantásticas, como a escolástica tardia, principalmente com os grandes debates teológicos e também sim, da era escolástica, debates escolásticos, não é? De Tomás de Aquino e muitos outros grandes nomes que houve por essa altura, em que o saber era debatido. Hoje o saber não é debatido. Hoje a ignorância que é debatida. Ou naquele tempo era a sabedoria que era debatida, não é? Ao contrário, pinta-se a Idade Média como uma idade de trevas, não é? Põe-se a Inquisição, que foi uma coisa muito diminuta, não teve quase nada, mas no entanto faz-se disso algo. Porquê? Porquê? Porque é o espírito da modernidade antitradicional que é defendido nas nossas elites e nas nossas academias, desde a modernidade até passando pela pós-modernidade. Então, vamos continuar. Portanto, onde se situa o verdadeiro ponto de partida? Onde se situa o verdadeiro ponto de partida da crise moderna? Aonde se situa? Nos faz a pergunta. Carnegie. É o começo da desagregação, reparem bem, é o começo da desagregação da cristandade, com a qual se identifica essencialmente a civilização ocidental da Idade Média, que se identificava com a cristandade. Aqui também vemos, digamos assim, vemos um pouco, digamos assim, a influência católica em Guénon, que também teve uma influência católica muito grande. Atenção, a própria esposa de René Guénon, a primeira, não é? Porque ele teve outra depois, era católica e muito o influenciou, não é? Então, duas eras, o Renascimento, lá está, as três eras da Grécia Antiga, a segunda era o Renascimento, a morte da tradição nas ciências e nas artes, o que deu o caráter puramente material da modernidade, o humanismo que reduz tudo ao homem, um reducionismo material que reduz tudo ao homem. E depois aqui, Guénon nos fala da reforma. Guénon aqui, ao contrário daquilo que eu penso, não é que eu tenho que dizer, uma crítica que eu vou fazer, Guénon não situa logo a terceira etapa portanto, com Descartes, como racionalismo. Ele fala de que a época da reforma diluiu, digamos assim, a unidade da Igreja Católica. E os católicos pensam todos assim. Mas não vou entrar neste debate agora, como protestante, não vou entrar neste debate agora, porque isto é outro vídeo, é outro debate, um dia talvez eu queira fazer, mas aqui é o meu canal, tanto é para católicos, como para protestantes, como para ortodoxos, porque eu aqui defendo a base cristã, e eu não vou ater a isso. Então, não teríamos chegado ao fim anunciado pelos livros sagrados da Índia, em que as castas seriam misturadas e a própria família deixaria de existir. E isto, mesmo que a gente não concorde com essa visão da Índia, não é? Da Índia antiga, do hinduísmo, das castas, mas é muito interessante notar como todas as castas foram diluídas, não é? E a própria família tradicional que os hindus prezavam bastante foi completamente diluída com este pensamento racional, material e individual de que nos fala René Guénon. Muito bem visto aqui na página 45. Já profetizado nos textos sagrados hindus, não é? Nos Vedas e nos Upanishads, e nesses textos muito antigos, em sânscrito, da Índia Antiga, que, similarmente, estão de acordo com os textos sagrados bíblicos. Já viram isso? Muito interessante. A decadência, as doutrinas são divergentes, são completamente contrárias, não é? Desde a reencarnação, isto não vou agora falar sobre isso. Mas o diagnóstico da queda da civilização, meus amigos, todas as religiões falam da decadência da civilização. A religião islâmica, a religião judaica, a religião cristã, a religião hindu, o budismo também fala, meus amigos. O taoísmo fala que no fim haverá uma destruição completa dos contrários, não é? Do yin e do yang. Tudo nos fala sobre a queda da civilização. No tal Kali Yuga que nos fala aqui, pegando nas palavras, na análise de René Guénon, e é exatamente isso que está hoje a acontecer. O fim de um ciclo. Nós estamos a chegar ao fim. Porquê? Porque a humanidade
renegou dois princípios, meus amigos, que são como o oxigênio. É a mesma coisa que eu deixar de respirar. Se eu deixar de respirar, eu morro, não é? Os dois princípios são a espiritualidade e a tradição. Renegando esses dois princípios, meus amigos, a humanidade é destruída. Se autodestrói, que é isso que hoje está a acontecer. Capítulo 2. A oposição entre o Oriente e o Ocidente. Uma das características do mundo moderno, a cisão entre o Oriente e o Ocidente. Página 49. A civilização ocidental moderna é, por natureza, antitradicional. Vejam bem, a civilização ocidental moderna é, por natureza, antitradicional. Página 49. Para René Guénon, para restaurar a tradição perdida, primordial, dos antigos, das civilizações antigas, e verdadeiramente a reivindicar, é necessário o contacto do espírito tradicional vivo, e como já dissemos, só no Oriente este espírito ainda está vivo. E é verdade, meus amigos. Não houve uma rejeição maior do espiritualismo e da tradição do que no Ocidente. Isso aí temos que dizer. Venham os conservadores. Eu sei, aqueles meus amigos lá do Brasil, eu falo muitas vezes neles, qualquer dia vão ficar chateados comigo. Mas venham hoje dizer, não, porque eles olham para o Oriente e para o Extremo Oriente e o Oriente Médio e o Próximo Oriente, olham para aquilo tudo como comunismo e islamismo. Pronto. Não, meus amigos, ali há uma sabedoria muito grande dos antigos povos. Podem não ser tão desenvolvidos como nós, mas nós desenvolvemos em termos materiais, atenção, em termos tecnológicos. Porque eles continuaram a manter a espiritualidade, que é aquilo que Guénon nos diz, continuaram a manter a espiritualidade e continuaram a manter as tradições. Várias tradições patriarcais, tradições da família tradicional, tradições religiosas, tradições ancestrais, tudo isso. O mundo moderno rejeitou tudo. Começa com o eu de Descartes, o homem no humanismo, o eu de Descartes, não é? Que começa na filosofia da Grécia Antiga, como eu disse, o Renascimento, 3 saltos, Grécia Antiga, Renascimento e racionalismo do século XVII, com o René Descartes. Então tudo isso originou, então, a perda do transcendente e a perda da tradição. A perda do transcendente e a perda da tradição é o amago de que nos fala, é o ponto fulcral de que nos fala René Guénon na crise do mundo moderno. Então, chegamos ao capítulo 3, conhecimento e ação. Ocidente, espírito antitradição. Oriente, espírito tradicional. Aqui vamos ver que René Guénon também vai defender o Oriente, também por causa da sua tradição sufi, que é natural, porque na última etapa da sua vida, René Guénon, inclusive, rejeitou completamente a ideia de novamente voltar a morar no Ocidente, em França. Portanto, ficou no Egito, morreu, portanto, lá, não é, como sabemos, e recusou completamente qualquer assimilação com o mundo ocidental, porque ele viu, de facto, a degenerência, a queda, a destruição, digamos assim, do mundo ocidental. Portanto, é manifesto que a aptidão para a contemplação está mais difundida e mais geralmente desenvolvida entre os orientais, que mantiveram o espírito tradicional e o espírito, digamos assim, transcendental. Portanto, página 65. O Oriente mantém a superioridade da contemplação sobre a ação, enquanto que o Ocidente moderno afirma, pelo contrário, a superioridade da ação sobre a contemplação. A ação esta material. Não é? Por isso é que também o Ocidente desenvolveu em termos tecnológicos. Mas atenção, o protestantismo, ao contrário daquilo que fala Guénon, não pensa assim, porque o protestantismo é a volta às Escrituras. É a volta à espiritualidade do Evangelho e das Escrituras. Por isso, muitos grandes autores protestantes, também eles veem, em parte, a unidade da tradição e da espiritualidade como sendo algo importante. Aqueles que estudam mesmo, não é? Não é aqueles que só leem a Bíblia. Estou a dizer aqueles que fazem mesmo estudos das várias áreas, desde a história do cristianismo, que sabem muito bem a importância das espiritualidades e da tradição, não é? Então, o devir é necessariamente, por isso mesmo, um conceito naturalista, implicado como tal na negação formal do que está para além da... Desculpa, me enganei. Portanto, o devir é necessariamente, por isso mesmo, um conceito naturalista, sim, implicando como tal uma negação formal do que está para além da natureza, ou seja, no domínio metafísico,
que é o domínio dos princípios imutáveis e eternos, não é? Sem dúvida. Página 71. E vemos isso, a rejeição da metafísica. Emmanuel Kant, como filósofo, que teve muitas coisas interessantes, não vou dizer que não, mas é exatamente o diagnóstico disto aqui. A rejeição do conhecer em termos metafísicos. Logo, a nossa humanidade tomou aquele ponto de ruptura, não é? que já tem o seu expoente em Descartes. Não é? Então, os ocidentais, a partir de Descartes, não conseguem conhecer a verdadeira intuição intelectual, que é supra-racional. Os ocidentais se abstiveram em não reconhecer a intuição intelectual e por isso que não puderam ter qualquer tradição no seu verdadeiro sentido da palavra. Capítulo 4. Ciência sagrada e ciência profana. A ciência profana dos modernos pode, a justo título, ser olhada como um saber ignorante, saber da ordem inferior que cortou toda a comunicação com a verdade transcendente. E a reforçar o nosso ponto. Página 85 e 86. Diferentemente da ciência sagrada ou tradicional. Por isso é que tudo o que é sagrado hoje está a ser rejeitado. Vejam bem as igrejas em França a arder. Tudo o que é sagrado hoje é odiado por estas elites, por esse pensamento. Eles tudo o que é espiritual, eles odeiam isto tudo. Para eles a medida de todas as coisas é o transcendente, o tecnológico, o homem transcendente, a inteligência artificial, a máquina, a tecnologia. Eles querem pegar na tecnologia e fundir a tecnologia com o homem e criar um Deus tecnológico. E a internet é isto, meus amigos, eles querem isso. Portanto, vemos perfeitamente a marcha do tempo. E René Guénon, eu tiro o chapéu porque ele fez esse diagnóstico como muito poucos o fizeram. Portanto, e vemos aqui um ponto importantíssimo. No capítulo 5, René Guénon nos vai falar do individualismo. Um capítulo inteiro a falar do individualismo. Portanto, vimos o materialismo, vimos, portanto, o racionalismo e agora vamos ver o individualismo, que tem depois uma extensão, que é o racionalismo pós-moderno. O relativismo pós-moderno, desculpa. Portanto, o racionalismo vai ter uma extensão, que é o relativismo pós-moderno, não é? Mas Guénon, como eu disse, não chegou até lá. Guénon identificou os três. Portanto, vou repetir. Portanto, o materialismo, o racionalismo e o individualismo. Não identificou ainda o relativismo, porque não chegou até lá. Mas, aqui no individualismo, entendemos por individualismo a negação de qualquer princípio superior à individualidade. A redução das civilizações ao elemento humano. Lá está, o reducionismo. O humanismo para Guénon é um reducionismo, que é, como acabamos de definir, a causa determinante da atual queda do Ocidente. Mas eu já identifiquei isso há muito tempo, meus amigos. Nos primeiros princípios dos meus estudos, quando eu comecei a estudar as escrituras, com a filosofia, eu relacionei logo esse ponto importantíssimo. O humanismo começa aqui a queda do homem, quando o homem se acha a medida de todas as coisas. Renega o transcendente, Deus, e acha-se, não é a medida de todas as coisas. Página 87. Portanto, o relativismo pós-moderno é uma extensão, não é mais do que um legado, uma extensão do racionalismo cartesiano antimetafísico. Está tudo dito. Página 90. Da modernidade, do que o criticismo de Kant e o positivismo de Comte são os seus emissários. Eu vou repetir isto para os meus amigos na página 90. Aqui. A crise do mundo moderno, meus amigos. E eu vou repetir isto. O relativismo pós-moderno não é mais do que o legado do racionalismo cartesiano antimetafísico da modernidade. Página 90. Do que o criticismo de Emmanuel Kant e o positivismo de Auguste Comte. São os seus emissários principais. Página 90. E também o racionalismo de Descartes, não é? Falta aqui o racionalismo de Descartes. Portanto, os profanos permitem-se discutir as coisas sagradas, contestar-lhes o seu caráter e até a própria existência. É o inferior que julga o superior. Exatamente isso. É o inferior que julga o superior. O que é que hoje esta gente toda da pós-modernidade, esta elite toda globalista, pós-moderna, wokista da esquerda e por aí fora faz? O inferior que julga o superior. O transcendente. Que sempre premiou, digamos assim, as civilizações. A família tradicional, as tradições, a espiritualidade, as religiões. Tudo isso é que formou a nossa civilização há mais de 6.000, 7.000 anos, até a mais. Estão a ver? Então,
É o inferior que julga o superior. A arrogância e a ignorância que impõem limites à sabedoria. O erro que ultrapassa a verdade. O humano que substitui o divino. A terra que toma a dianteira ao céu. Eu vou repetir, meus amigos. Os profanos permitem-se discutir as coisas sagradas. Contestar-lhes esse caráter e até a própria existência é o inferior que julga o superior. É a ignorância que impõe limites à sabedoria. É o erro que ultrapassa a verdade. É o humano que substitui o divino. É a terra que toma a dianteira ao céu. Página 101. E quem é, segundo as Escrituras Sagradas, o dono deste mundo? Quem é que é o príncipe deste mundo? A Bíblia nos diz quem é o príncipe deste mundo neste momento. Vocês sabem, não preciso dizer quem é o príncipe neste momento, não é? Quem é o príncipe que domina os principados e potestades? Quem é? O que é que a Bíblia nos diz? Bom, vamos continuar. Capítulo 6. O caos social. A igualdade. Mais um tópico que Guénon nos identifica. A igualdade é uma ideia quimérica. Isto é para a esquerda, não é? Página 104. A igualdade é uma ideia quimérica, pela simples razão que não poderia haver dois seres que fossem ao mesmo tempo distintos e semelhantes entre si, sobre todos os aspectos, e nesse de qual se precisa impor a uniformidade. Tudo isto são os sintomas, não é? São, portanto, é o legado que nos está a dar esta modernidade, não é? O homem, como a medida de todas as coisas, vai criar tudo isso. Não vai criar todas essas coisas. O materialismo, o racionalismo, o individualismo, a igualdade, o igualitarismo, o relativismo, tudo isso, todos esses, digamos assim, esses tópicos, digamos assim, vou chamá-los tópicos, são, portanto, é o legado deste pensamento anti-transcendente, anti-tradicional, de que nos fala René Guénon. Portanto, o ensino igualitário não é mais do que a qualidade inteiramente sacrificada à quantidade. E, aliás, há um livro, O Reino da Quantidade, salvo erro, penso que é. É muito importante ler este trabalho também de René Guénon. E eu vou repetir, o ensino igualitário não é mais do que a qualidade inteiramente sacrificada à quantidade. Hoje, o nosso mundo é isto. Sacrifica a qualidade à quantidade. Hoje é a quantidade, o consumo desenfreado. O consumo é o fim do homem, da natureza própria do homem, não é a família nuclear, a família tradicional. É o número, todos somos um número, não é? Somos todos um número, a segurança social. Isto era impensável. Há 3 séculos atrás, nós temos um número, vamos a uma repartição das finanças, somos tratados como um número, não é? Somos descartados, chegamos, somos idosos, põem-nos num lar, e lá nem querem saber mais, e quanto mais rápido a pessoa morrer, melhor, não é? Hoje é isso, o homem hoje é um número, só a única coisa que interessa, se a pessoa tiver muito dinheiro aí, como há recursos materiais, a pessoa tem um certo estatuto, que nem é da própria pessoa, é daquilo que ela tem, que é o mais grave ainda. Portanto, este é o mundo em que nós vivemos, o mundo moderno e pós-moderno em que nós vivemos, de que muito bem Guénon, intelectual, mente brilhante, fez o diagnóstico, não é? Então, René Guénon faz remontar a queda da civilização ocidental ao século XIV, desde a destruição da Ordem dos Templários. Muito interessante aqui também. Convido os meus amigos a lerem o livro e a pararem aqui nesta parte, aqui na página 108, porque Guénon nos diz que quando há a destruição da Ordem do Templo e começa a desenhar-se o caminho para a Revolução de 1789. Muito interessante, eu li aquele capítulo com o rei que persegue os templários, não é? E há aqui muita matéria para refletirmos sobre isso, porque a ordem dos templários, de certa forma, ainda mantinha a ordem tradicional, ainda tinha uma representação espiritual da tradição também, não é? Então, o que é a lei do maior número? Aqui, na página 110, uma crítica à democracia, meus amigos. O que é a lei do maior número? Democracia. Que invocam os governos modernos. É simplesmente a lei da matéria e da força bruta, em virtude da qual uma massa, as populações, uma massa, é arrastada pelo seu peso, esmaga tudo no seu caminho. É o ponto de junção entre a concepção democrática e o materialismo. Muito bem visto aqui.
um materialismo que prima sobre as coisas, não é? Capítulo 7, uma civilização material. Chegamos ao, penso que seja o penúltimo capítulo. Uma civilização material. A ver se eu tenho tempo de fazer isto. Para os modernos, nada parece existir fora do que se pode ver e tocar. Vejam bem, para os modernos, nada parece existir fora daquilo que se pode ver e tocar. Ou pelo menos, mesmo se entendem, teoricamente, que pelo existir qualquer coisa, coisa expressa-se claramente como sendo material. Incrível, não é? Página 114. Guénon explica que a ciência ocidental tem a pretensão de reduzir a quantidade, já vimos, que é uma das características da ciência moderna, página 120. O materialismo histórico, que pretende explicar tudo pelo fator económico e material. Aqui uma crítica muito grande ao marxismo e ao socialismo. Portanto, Guénon era de certa forma, anti-marxista e anti-socialista. Página 124. Só por causa disso já vale a pena ler o seu trabalho. Não é? Pronto. Guénon explica que o Ocidente moderno já não é cristão, porque tem um espírito anticristão, essencialmente antirreligioso e antitradicional. Também já vimos isso, página 132. E chegamos ao 8º capítulo, a invasão ocidental, que Guénon vai nos dizer que este espírito ocidental, o que é que ele está a fazer agora? Está a tentar invadir o mundo que não é ocidental, o resto do mundo. E é exatamente hoje isso que nós estamos a ver, é exatamente isto. 2024, se Guénon estivesse vivo, Lamouche, como dizem os franceses, conseguiu mesmo acertar, mesmo. Tudo o que nós estamos a ver. Esta guerra desenfreada com os valores da Rússia, essa guerra desenfreada, tudo o que é religião, a igrejas a arder, o antitradicionalismo, a destruição completa pelo wokeismo da família tradicional, tudo isso que nós estamos a ver. Este ódio a tudo o que formou as civilizações, não é? Então, o espírito teosófico da doutrina esotérica da teosofia, aqui Guénon vai dizer que é falso. Essa história de Madame Blavatsky, essa história toda que nos pintam dos teosóficos, não é? Que estão todos metidos dentro da ONU, sabe-se disso já há muitos anos, há muitos estudos sobre isso, a Madame Blavatsky, por aí fora. Tudo isso, meus amigos, Guénon, que estudava o esotérico, atenção, vai fazer uma crítica muito grande. Porquê que ele vai fazer uma crítica muito grande? Porque ele vai dizer que tudo isso é falso. Tudo isso é um Ocidente disfarçado de Oriente, cujos objetivos é destruir os verdadeiros alicerces da tradição espiritual oriental. E de certa forma é verdade. Porque isto é uma adaptação. Toda esta gente, todos esses esotéricos que formaram, e tenho aqui um livro que fiz há pouco tempo no canal, não é? Sobre as religiões unidas, não é? Que explica tudo isso muito bem, de Le Pen, não é? Tudo isso, toda esta gente, agora não me vêm agora os nomes, também não vou estar porque senão vou demorar muito tempo, toda esta gente que visa pegar na sabedoria do Oriente, digamos assim, readaptá-la ao Ocidente e criar uma religião mundial. E René Guénon opõe-se completamente a isso. Isto diz que é um espírito antitradicional e antimetafísico e anti-espiritual, digamos assim, porque isto é construir uma ordem mundial, que é isso que eles estão a fazer, uma nova ordem mundial, pretendendo buscar raízes ao espírito oriental. Estão a ver? Que é completamente contrário, digamos assim, à marcha do mundo que Guénon nos fala, não é? Que começa por ser uma marcha transcendente, tradicional e espiritual, até uma marcha material. Porque é a história que Guénon nos conta nos 4 ciclos, não é? Acabando no Kali Yuga, é esta marcha que começa no espírito, no tradicional, no metafísico, no transcendente, até a sua degenerência completa na matéria, não é? Que é exatamente isso que Guénon nos fala. Então, todos esses teosóficos que vêm com a nova ordem mundial teosófica, tudo isso Guénon deita por terra. Muito interessante, agora não vou perder mais tempo sobre isso, podem ler na parte final. Chegamos à conclusão: se todos os homens compreendessem o que é o mundo moderno, reparem bem, como forma de conclusão, se todos os homens compreendessem o que é o mundo moderno, este deixaria imediatamente de existir, porque os homens deixariam de o seguir.
por ser a negação da verdade tradicional, supra-humana, supra-racional. Página 146. Por isso é que eu digo, meus amigos, a razão humana nunca pode. Eu vou repetir isso, é muito importante isso. Deita por terra toda esta gente aí. Todos estes pseudo-professores académicos, toda esta comunicação social, toda esta esquerdofonia que nós ouvimos de manhã à noite na televisão, toda esta gente, todos esses partidos políticos acabam por ser todos os mesmos, toda esta gente, todas essas organizações transnacionais, tudo isso, deita por terra essa gente toda, meus amigos. Tudo o que é racional, ou seja, que é humano, tudo o que é aquilo que é racional humano e que se, digamos assim, se apresenta como a verdade, não é? Ou seja, a verdade é racional e humana, meus amigos. E alguém vai me dizer, então, mas se a verdade não é racional, não é humana, a verdade é o quê? Porque se nós somos passíveis de ser finitos, mortais, corruptos, decaídos, nós não somos anjos. Nós, mais um bocadinho e quase que nos destruímos uns aos outros, não é? Pouco falta já para isso. Se nós então somos detentores da verdade pela nossa racionalidade humana, então, meus amigos, essa racionalidade humana vai nos conduzir à beira do precipício, à beira do fosso, não é? Do precipício, não é? Digamos assim. E é exatamente isso que René Guénon nos diz. Não. Sem um elo transcendente, sem um fio transcendente que conduz ao céu, sem uma tradição que vai manter este elo, não é? Que nos vai manter ligados ao transcendente, que é Deus, não é? O Espírito, não é? Que teve a sua representação, isto agora são palavras minhas, não é Guénon, porque Guénon era sufi, que teve a sua representação, na Terra pelo Filho de Deus, não é? Sem isso, nós apenas só estamos virados para nós próprios. E, sendo falível, corrupto, decaído, mortal e desconstruído, e agora até, porque nós, como a Bíblia diz, um trapo imundo, se a razão absoluta e verdadeira passa a ser de um trapo imundo, eu prefiro não ter essa razão, meus amigos. Eu prefiro virar-me para o meu Criador e tudo aquilo que ele legou ao longo de todas as civilizações. Houve coisas boas nas outras religiões, atenção. Essa história também de que alguns são assim, alguns são tão fanáticos que rejeitam tudo. Não. Nós temos que, à luz daquilo que a própria Escritura nos diz, analisar todas as coisas e retendo o bem, não é? Devemos analisar todas as coisas, como eu fiz aqui, porque eu tenho muitas divergências com o René Guénon, mas é um pensador brilhante, que eu tiro o chapéu aqui, a foto dele, não é? É um pensador brilhante, como há muito poucos, que já não há hoje, não temos pensadores desses, não os disse. Tivemos no final do século XIX, ainda tivemos alguns pensadores, mas agora... Portanto, devo de tirar o chapéu ao pensamento e principalmente ao diagnóstico do mundo, da crise do mundo moderno de que fez René Guénon. E aqui existe atualmente no Ocidente um número maior do que se supõe de homens que começam a tomar consciência da falta da sua civilização. Página 148. Mas amigos, isto é o final do vídeo já. Cada vez há mais pessoas, e aqui no Ocidente está-se a ver, cada vez mais gente a tomar consciência desta crise do mundo moderno. Por isso é que tudo isso que eles na televisão gostam tanto de falar, dos populistas, negacionistas, nacionalistas, da extrema-direita e da extrema não sei do quê, não é mais do que o acordar dos povos. Como muito bem diz André Berkoff, num dos seus grandes trabalhos, não é? Contra as elites. Como muitos falaram sobre isso, grandes pensadores, de há pouco tempo também, de há poucos anos atrás pensavam isto, não é? De que há um acordar dos povos. Um acordar, e os povos estão a acordar, ao contrário dessas elites, que cada vez mais se afunilam nessas suas ideias, não é? Ideias globalistas, wokistas, progressistas, cada vez mais o cerco está a apertar à volta delas, meus amigos. Eles podem continuar a deter
os governos, a controlar as votações, a controlar as organizações como a ONU, como a União Europeia, como o Partido Democrata, a continuar a deter a economia como o Fórum Económico Mundial. Podem continuar a deter o poder nas votações, nós sabemos muito bem quem vai ganhar nos Estados Unidos, nós sabemos muito bem quem ganha na União Europeia, em França, sabemos muito bem, pode acontecer o que acontecer, é sempre o Macron que lá está. Em Portugal é a mesma coisa. Em Portugal vai ser sempre PS, PSD, porque é assim que as coisas estão determinadas. Eles podem ter esse controle, essas elites podem ter esse controle, mas os povos estão a acordar. Antigamente, não tínhamos a internet, não sabíamos, poucos eram aqueles com estes espíritos esclarecedores que estudavam. Hoje temos a internet e esta informação hoje pode chegar a toda a gente. Estas informações podem chegar a toda a gente. Toda a gente pode perceber onde está metida. Estão a perceber o que é que eu estou aqui a querer dizer? Então, o papel da Igreja, que aqui nos diz Guénon, principalmente a Igreja Católica, não é? O papel da Igreja era manter o espírito da tradição. Eu vou repetir, o papel da Igreja era manter o espírito da tradição. Página 150. Muito bem, aqui Guénon que era sufi, mas que... E eu conheço muitos islâmicos, atenção, não é aqueles radicais, não são esses radicais, não é que querem a destruição. Não, os islâmicos verdadeiros, aqueles que têm honra e que são pessoas, como eu costumo dizer, são homens de caráter, homens honrados, era aquilo que eu quero dizer, homens honrados. Eles dizem o povo do livro, eles tratam os judeus e cristãos como o povo do livro, eles respeitam. Eles dizem sim, eles respeitam muito mais o povo do livro do que esta gente aí, do que esta elite wokeista. Por isso é que eu estou a dizer, esses valores LGBTs e por aí fora, não vai dar certo, não vai dar certo com o Próximo Oriente, não vai dar certo, meus amigos. E quanto mais vierem para a Europa, pior vai ser para eles. Atenção, isto é um aviso. Portanto, o papel da Igreja é manter o espírito da tradição. Igreja Católica, dos tempos antigos, a verdadeira Igreja Católica, aquela que prefaz toda a idade, que eles gostam muito de chamar a Idade Média, não é? Página 150. Portanto, resumo em forma de conclusão. Isto é resumo em forma de conclusão que eu escrevi agora na parte final, que eu retirei do trabalho. A crise do mundo moderno tem os seguintes fatores dinâmicos. O fim do reino espiritual, o transcendente acabou, fim da metafísica, o homem como a medida de todas as coisas, vejam bem, a matéria como única realidade existente, o racionalismo, mais uma vez, como único fundamento científico, o individualismo supremo, consumo desenfreado, o homem à medida de todas as coisas, não é que o liberalismo pós-moderno está, não é o liberalismo clássico também, mas o liberalismo pós-moderno está completamente a espalhar pelo mundo inteiro, a tentar pelo menos no mundo ocidental, o progressismo material, que esta gente woke tão bem gosta, não é? Tão criticam tanto, mas tão bem gostam, não é? Que andam com as melhores marcas de roupa e os melhores telemóveis, não é? E as melhores contas bancárias. Oposição entre a tradição oriental e o materialismo ocidental. Reparem bem, oposição entre a tradição oriental e o materialismo ocidental. E a quantidade sobre a qualidade. Aqui na oposição entre a tradição oriental e o materialismo ocidental, experimentem numa família na Índia, numa família que ainda preza as tradições da Índia, experimentem lá ir com essas coisas dos LGBTs e wokes, vão ver o que é que vai acontecer. Experimentem ir a uma família chinesa que ainda está muito bem ancrada no confucionismo, embora tenha que seguir a ideologia comunista, não é, do governo. Experimentem ver o que é que eles vos vão dizer. Experimentem ver uma família islâmica que vai à sua mesquita, que tem os seus valores religiosos tradicionais, irem lá com a ideologia do género e essas coisas todas. Experimentem ir a uma família ortodoxa na Rússia, muito bem como Putin defende, que vai à igreja ortodoxa e tem os seus valores, não é? Experimentem ainda uma família evangélica protestante aqui, uma igreja evangélica, o que é que eles vão dizer desses valores wokeistas, elitistas que esta civilização ocidental, essas elites ocidentais também gostam de apregoar aí na comunicação social. Portanto, meus amigos, está tudo dito. O tal choque de que Samuel Huntington nos falava no choque das civilizações, ele falava em relação à cultura e religião, eu aqui digo que vai mesmo haver um choque entre os valores tradicionais e transcendentes dessas partes do mundo, não é? Do Extremo Oriente, do Próximo Oriente, da Ásia, do Leste,
e também ainda de alguns focos de resistência na Europa e nos Estados Unidos, focos esses que são cristãos, atenção, aí na Europa e nos Estados Unidos são cristãos, e deste acordar dos povos, que estamos a ter um acordar dos povos muito grandes, e vocês vão ver o que é que vai acontecer a esta gente toda, a esta elite toda, que está convencida que vão criar um mundo pós-transcendente, em termos de inteligência pós-humana, não é? Da inteligência artificial, um mundo pós-transcendente que vai criar uma máquina homem sem tradição, sem família, sem valores, sem religião, pelo menos as religiões antigas, não é? Porque eles vão ter a religião deles vai ser o transhumanismo, não é? Sem tudo isso, meus amigos, sem os valores da família tradicional que faz a multiplicação dos seres humanos no mundo, não é? Sem tudo isso, o que é que vai acontecer, meus amigos? Qual é o choque que nós vamos ter? Isto é interessante, todas essas questões, que muito bem, de certa forma, René Guénon conseguiu antever, digamos assim, não é? Aqui na sua obra, A Crise do Mundo Moderno, de René Guénon. Fica aqui, meus amigos, mais uma grande recomendação do canal Ocidente Néreo. Não percam, portanto, os próximos vídeos. Vai haver muita coisa, meus amigos. Eu vou falar. Vêm aí muitos livros. Portanto, A Crise do Mundo Moderno, agora René Guénon, um livro que, não sei se está à venda, há várias edições, mas esta é uma edição muito interessante, também da Vega, lê-se bem, e aqui tem o resumo de todo o trabalho. Há muito mais obras de Guénon. É um autor a ter em conta, atenção. E vários são os que estudam a sua obra, como, por exemplo, A Nova Direita em França, personalidades intelectuais como Alain de Benoit e muito mais, estudam a sua obra. Muita gente, os próprios soberanistas em França, Pierre-Yves Rougeron e muitos outros intelectuais, estudam a obra de René Guénon. Aqui em Portugal também temos muita gente a estudar a obra de Guénon, alguns intelectuais dentro das escolas mais conservadoras e tradicionais também estudam a obra de Guénon. Portanto, meus amigos, espero que mais uma vez tenham gostado deste vídeo. Um abraço e espero que tenha sido mais uma vez útil para os meus amigos. Um abraço e até uma próxima.